Ótima noite aí para vocês. Pessoal, estamos aqui no canal O Especialista. Para você que já me segue, você está acostumado a ver vídeos de carro e de moto, mas isso aqui é um conteúdo específico. Daqui a pouco a gente vai estar abrindo um outro canal só para o podcast. Mas hoje aqui eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio aqui, Guga Gadelha. Tamo junto. E cara, eu fiquei sabendo aí que é o primeiro podcast seu. Primeiro podcast é primícia, né, irmão? Que honra, meu irmão. Cara, obrigado aí por essa honra. Eu que agradeço. Espero que a gente faça um bate-papo de propósito, para falar de Deus, para falar da sua vida pessoal, os projetos que você tem para 2022. E é muito bacana porque assim, eu já acompanhava o seu trabalho, cara, no Instagram, né? Porque a gente vende de carro e aí você faz aqueles anúncios lá específicos para quem vende carro. Né? Exatamente. Antes de mais nada, de começar a falar um pouco disso, eu queria que você se apresentasse aí pra galera aí, cara. Show de bola. Galera, eu tô muito feliz de estar aqui, aceitei esse convite especial do André aí. Especial, eu digo, André, de verdade, da minha parte, tô muito feliz de estar aqui. Como eu te falei, é meu primeiro podcast. Olha que louco, né? Eu gero tanto conteúdo, eu crio tanto conteúdo no meu Instagram, no meu Facebook, no meu canal do YouTube. Tá tão atarefado, agendado aí pra mas tem uma honra de hoje estar aqui, é meu primeiro podcast, estou muito feliz, irmão, de coração mesmo. Legal, cara, seja bem-vindo. Conta um pouco quem é o Guga. Cara, o Guga, antes de qualquer coisa, ele é um vendedor de carro. Legal. Tá? Cara, vender carro transformou a minha vida, de verdade. Eu sempre trabalhei com vendas, né? Trabalhei muitos anos da minha vida com venda. Primeiro em informática, depois trabalhei numa empresa de produto de nutrição e de marketing multinível. Anos lá, e eu falo o seguinte, eu comecei 3 faculdades, mas não terminei nenhuma, né? Porque eu tinha uma vida muito louca aí, uma vida do passado. E eu não tinha foco para nada. Mas essa empresa que eu trabalhei, eu tinha muito treinamento de vendas, de crescimento pessoal, de muitas coisas. E um dia apareceu carro na minha vida através de um amigo que era um apaixonado por carro e montou uma loja lá em Porto Velho, Rondônia, onde eu morava. Morei minha vida quase toda em Porto Velho. Eu sou paraense de Belém do Pará, nasci em Belém, mas só nasci lá. Vivi a minha vida lá no norte, longe, uma terra abençoada, e aí surgiu essa oportunidade. Ele abriu uma loja e era um cara tradicional que não entendia nada de internet e eu já estava estudando muito digital. Que era isso daí foi em 2017. De 2017 para 2020 recente. Caraca, bicho. Só que eu já estava estudando muito, porque o que acontece? Em 2015 eu conheci o marketing digital. Eu vi um vídeo de um cara, como eu trabalhei alguns anos vendendo produtos de informática numa loja, então eu sempre fui muito antenado, eu sempre gostei de informática, de computação. E o louco nem você estuda alguma coisa hoje, daqui 3, 4 dias. Então iniciei faculdade de análise de sistemas, por aí vai, mas enfim, aí eu sempre fui muito antenado, sempre gostei de ler, de estudar, essas paradas. Bacana. Em 2015 eu assisti um vídeo de um cara e dinheiro vendendo produto e serviço na internet. Cara, isso 2015, quem já tava se atentando para isso lá em 2015, saiu na frente, né? Saiu na frente, o Instagram tava começando, o Facebook já tava muito forte. Isso. O Facebook cresceu muito rápido, né? Porque também o Orkut já tinha iniciado, né? Uma parada já. E aí, cara, eu falei, meu Deus, tô ficando para trás. Isso me começou a estudar antes mesmo de trabalhar com o carro. Sim. Né? Comecei a estudar marketing digital. Ok. Agora, como que eu estudava marketing digital? Não tinha dinheiro, tava quebrado. Eu sempre fui muito bom. Eu sempre fui muito bom de venda. Vendia, mas não conseguia ganhar o dinheiro que eu acreditava que eu merecia, que eu precisava. Sim. Mas era um aprendizado que Deus estava trazendo na minha vida. Mas eu já comecei a estudar muito porque eu vi que isso podia mudar o negócio que eu estava fazendo. Porque olha só, eu trabalhei numa empresa chamada Herbalife. Já ouviu falar na Herbalife? Herbalife. Magrinho, emagreci 20 quilos e tal. E eu vendia muito. Funcionou pra você? Muito demais. Engordei depois que eu comecei a vender carro, hein? É mesmo? Um grande abraço pro Matheus Mineiro aí. Quando ele chegou aqui, cara, chegou fino, velho. Hoje, bicho, parece que o cara começa a vender carro e começa a comer mais pequeno. Mano, a minha loja era do lado do supermercado. Aí todo dia era pão de queijo, Coca-Cola, pão doce toda tarde. Aí foi daquele jeito. E aí, André, teve um dia que eu fiz uma análise no final do ano. Isso daí foi 2016, né? E eu fiz uma análise e falei, cara,
eu tô ganhando X, na época dava uns 2.000, 2.200 por mês de média, postando foto de antes e depois no meu Facebook, marcando 50 mulheres. Eu já estava estudando digital, então eu já estava entendendo um pouco, só que eu ainda não conhecia o mundo do tráfego, que depois tiver oportunidade nós vamos falar que é a minha paixão, é a minha especialidade. Então eu postava antes e depois no Facebook. E rapidinho, quando você falou do tráfego, antes de você continuar, é uma profissão que não existia, vamos falar aí. Não existia. Até, de repente, ela ficou muito mais forte agora, de 3 anos para cá, certo? Sim, inclusive. E tem pessoas trabalhando com tráfego e ganham mais de 10 mil por mês. Tranquilo, inclusive ela é a profissão, ela é uma profissão, é uma das novas profissões que tá só engatinhando, tá? Exatamente. Toda empresa, André, de qualquer vai precisar de um gestor de tráfego. Então, olha que legal, pessoal. Eu tô vendo que tem bastante gente aqui online já. Galera, vocês podem ir mandando as perguntas aí também, que a gente vai estar conversando aqui. Boa noite aí, Ivo. Legal, hein? O Samuel tá na live aí. Yuri, cara, show de bola. Idalina. Que massa, tá hein? sempre aí seguindo a gente aí. Um abraço pro pessoal lá de Portugal. Tem bastante brasileiro lá em Portugal. Inclusive, uma das metas do G30 é a gente lançar lá em Portugal, hein? Depois vamos falar sobre então isso. Já tá no planejamento. E Dalina vai ser um grande contato pra gente. Olha aí, massa. Pessoal, então, olha só, a gente tá falando de oportunidade de emprego, oportunidades de trabalho para você ter altos ganhos, mas estudar sobre isso. Hoje, de repente, seria o quê? Gestor de tráfego. Gestor de tráfego. Aí, isso foi uma coisa que me despertou muito, porque quando eu comecei a estudar e eu comecei a ver que os produtos, que eu estava conseguindo vender os produtos no meu Facebook só organicamente, foi que despertou uma chave em mim. Falei, cara, se eu estudar isso e ficar muito bom em anúncio patrocinado, eu vou ganhar muito dinheiro. Que legal, cara. Então, eu comecei a estudar muito, só que eu não tinha 2.000, 2.200, não pagava minhas contas. Entendeu? Eu estava recém-casado e não dava para pagar minhas contas. Imagina. Então, o que acontece? Eu peguei com isso e eu falei, cara, não dá. E aí foi quando surgiu a proposta do Marcelo de eu trabalhar com carro. Só que eu não queria trabalhar com carro. Não queria? Não. Porque eu tinha duas visões do vendedor de carro, né? E as visões que eu tinha do vendedor de carro era... Isso é uma coisa que eu venho trabalhando hoje arduamente para mudar. Até sei o que você vai falar, mas realmente é muito polêmico isso. Isso foi um estigma que ficou. Que ficou de antigamente, Que qual era a minha visão? No meu pequeno mundinho, mas para mim vendedor de carro era picareta. Isso. E não ganhava dinheiro. Eu acho que até hoje tem uma boa parte das pessoas que pensam assim, né? Que para não falar coisa pior. Que engana os outros. Que é mentiroso. Que quer levar vantagem sempre em tudo. Que vai isso é triste. Pra você que tá com problema e não vai te falar. É isso. Isso é triste porque profissionais ruins tem em todas as áreas. Exatamente. Cara. Tem na medicina, tem no direito, tem em todos os cantos. Porque aí é caralho. Eu, inclusive, depois tiver a oportunidade, quero falar um pouco do movimento que eu tô trazendo hoje, que vai começar agora segunda-feira, que é pra gente tentar mudar isso. Porque eu acredito, André, que vai depender da gente. Se a gente se unir e mudar essa visão, a gente consegue. Mas você tá falando um movimento propósito, né? E unir essas pessoas com um propósito, mas eu creio e eu já consigo notar muitos empresários e muitos homens de caráter, homens de Deus com propósito que estão se posicionando. Isso é o correto, né? Não só no mas em todas as áreas, né? E como tu falou. Pra gente, a gente tem muito cara direto aqui também que presta serviço, que é um grande problema. E é isso que tu falou. Eu acho que o meio da gente conseguir mudar isso de vez, que já melhorou muito, a gente sabe disso. Sim. É o que a gente está fazendo aqui, é o trabalho. Sim. É o que eu venho fazendo no Instagram, é o que a Vicenza vem fazendo, trabalhando com honestidade, credibilidade, confiança. É isso que a gente tem que fazer, irmão, porque é assim que a gente vai, eu não digo acabar de vez, mas que a gente vai virar o jogo disso, como tu falou, pessoas de respeito. Limitado, né? Esse trabalho que você faz, o que eu faço também, que é de mostrar para as pessoas o que tem que ser feito na hora de comprar um carro, por exemplo. Sim. Quais são os cuidados que você precisa tomar. Isso ajuda bastante as pessoas a ter esse conhecimento. Porque antes era muito fechado. Demais. Com os nossos vendedores aqui, os clientes não passam mais na porta da loja. A porta da loja está aqui, ó. Tá dentro do celular. As pessoas estão nos assistindo ali em casa, tal, tranquilo, lá de boa no sofá e tá assistindo. É isso mesmo. Mas a conexão, né? Quando a pessoa vem na loja, por exemplo, ela vem
só para buscar o carro, mas Sim. se ela não tiver a informação ali na internet de como fazer, como comprar, quais são os cuidados que Que precisa. hoje é o canal que ela vai procurar, né? Que ela tem acesso muito fácil, né? As Exatamente. pessoas. E é muito importante. Foi essa chave que começou a virar em mim, né? Na minha mente, quando eu comecei a entender o poder da internet. Legal. Então, quando o Marcelo me convidou para vender carro, de cara eu não quis. Mas ele falou, cara, me ajuda. Eu fui para ajudar um. E de 2 carros e viajei, porque eu tinha ganho um cruzeiro. Saí aqui de Santos Legal. e viajei, cobrei lá um valorzinho dele para fazer a página no perfil do Instagram. Em menos de uma semana, ele vendeu esses 2 carros que vieram do anúncio que eu fiz. Que legal. E aí ele pagou minha comissão. E aí eu Aí você costumo... Acendeu, virou aquela chave. Eu falei, tem um mercado aí que na minha região, que era, né? Onde eu conhecia, Sim. lá de Rondônia, os vendedores de carro da minha região não estão usando o Facebook e o Instagram, não. Isso em 2015, ninguém estava ainda realmente usando essa ferramenta. 2017. Ah, 17, Mas só que é o seguinte, toda vez que eu falar que Facebook e Instagram não é grupos e marketplace. Não. Marketplace, não, e nem nunca usei. Cara, isso você vai estar quebrando aí o É. grande paradigma aí dos vendedores, cara. Porque Então, todo mundo não fala é. que é marketplace que funciona, Então que é não grupo, é. sai compartilhando em vários grupos. Em vários Tem grupos. até um jeitinho que o pessoal lá, que o Facebook, ele limita ali você compartilhar, e acho que em 20 lá de, não, mas eu consigo compartilhar aqui em 100 grupos, é só eu Então, abrir o computador. toda vez que me escutarem falar, seja nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, nos meus cursos, quando eu falo de Facebook, eu não falo de grupos e marketplace. Eu falo de feed, de anúncios patrocinados, de outras formas de vender lá. Claro que o grupo e o marketplace é uma forma de vender, não estou falando isso. Tanto que quando os vendedores, eles só vendiam o carro de 2 formas lá em Porto Velho. OLX, que já estava explodindo na televisão, Sim, toda hora propaganda, muito forte. e os grupos de rolo. Perfeito. Só que eu já falei, cara, eu acho que tem muito mais aí. E foi quando eu comecei a estudar muito forte, aí eu conheci o mundo do tráfego. E aí eu conheci um Não é cara... tráfico não, viu, pessoal? É tráfego. não é tráfego não, é tráfego. Tráfego. E aí eu conheci um cara que ele me despertou para esse mundo, que é o Hugo Rocha, o nome dele. Dá muito, só que eu não tinha grana. Então eu estudava onde? Qual é a maior fonte de informação hoje? YouTube. Entendeu? Verdade, verdade. Então eu comecei a procurar vídeos gratuitos no YouTube para estudar, porque galera parar de dar desculpa e correr atrás do que a gente quer, André. Exatamente. Então eu não ficava me dando desculpa. Se era o que eu tinha, era lá que eu ia estudar. Entendeu? Só que o YouTube, eu digo, para ensinamento, ele tem o lado bom que tem muito conteúdo. Porém, é uma overdose de conteúdo. Os conteúdos vêm assim, ó. Picado. Eles vêm picado, entendeu? Muito fracionado, né? Claro que tem. Tu vai encontrar videoaula de 1, 2 horas, mas mesmo assim, sim. Ele é fracionado. Então, para tu pôr na ordem que tu precisa, é mais difícil. Então, me ter o resultado que eu queria, porque eu vi que era uma área que ia me potencializar muito, eu comecei a investir o dinheiro, os primeiros dinheiros, a grana que eu ganhei vendendo carro, eu investi em conhecimento. Legal. Então, eu investi em curso. Olha a importância disso, pessoal. Em vez de usar ali as primeiras comissões já para trocar de carro, comprar um celular novo, assumir prestações, o que ele fez? Investiu em conhecimento próprio. Isso ganha isso mais. aí. E aí isso daí me fez, no primeiro mês eu ainda vendi mais 3 carros. Então eu vendi 5 carros, é uma coisa que eu falo. O primeiro carro que eu vendi... primeiro mês sem saber trabalhar com carro. Sem saber, eu tinha noção de venda. Okay. Mas o que eu fazia? Eu trazia o cara, fazia o atendimento, aí o Marcelo... fera em fechamento. Então eu colocava ele de frente pro cara e ficava do lado. Aprendendo ali as técnicas de fechamento pro carro. Entendeu? Isso é importante também, né? Demais, porque é um mercado diferente. Eu tenho, a gente comentou sobre fechamento aí, no caso, né? E a finalização. Essa dúvida, a gente tá sempre... Eu invisto bastante aqui na Vicenza em treinamento de equipe. E um dos pontos que a gente tem que investir também é a questão do fechamento da venda. Porque o cara consegue trazer, ele é educado, ele consegue falar bem e tal, mas não tem o fechamento, cara. Não tem. Né? O cara é bom em falar, é bom em fazer um anúncio, mas na hora de fechar a venda tem vergonha ali de repente estender a mão pro cliente aí. Parabéns pelo seu carro novo, vai ser no seu nome, o nome da sua esposa, algumas técnicas. E até mesmo, às vezes, é o que eu falo, dar aquela martelada final.
pronto para fechar, mas por falta de uma palavra certa, o cara sai da loja e não fecha o negócio. Perfeito. Isso eu aprendi com o Marcelo. O Marcelo falava assim para mim: Guga, o cliente entrou na loja para ver um carro, irmão, ele já tá falando assim, ó, eu vim para comprar. Exatamente. O negócio, a responsabilidade é sua. Ele falava assim, irmão, a responsabilidade é sua. Ah, Marcelo, mas deu score baixo. Não interessa, porque por trás de todo score baixo sempre vai ter um score bom. Exatamente. Porque a gente não precisa vender necessariamente o financiamento no nome do cara. Então, fazer uma sondagem, uma pergunta. claro, e aí, então, essa isso... pessoa tem pai, tem filho, tem parente. Então eu ficava com isso. Aí, André, quando eu não conseguia fechar uma venda, cara, eu ficava agoniado para entender qual foi a objeção que eu não tinha conseguido quebrar. Porque se o cara não fechou é porque a gente não quebrou a objeção certa do cara. E aí eu ficava nessa. Essa foi uma das maiores dificuldades que você enfrentou no início da carreira de vendas de carro? Foi porque atrair cliente, captar cliente, leads e potenciais clientes nunca foi minha dificuldade. Porque como eu sempre fui muito bom em tráfego, então, meu irmão, era lead para todo lado. Legal. Através dos anúncios patrocinados. Sim. Então eu tinha que potencializar o meu fechamento. Então nos meus primeiros 90 dias, Marcelo estava sempre ele fechando, agora eu era uma esponja, né? Então eu ficava quietinho e absorvendo. E aí eu fazia o rapó. Mas qual era o rapó? Quando eu ia fechar que não tinha o Marcelo para me ajudar no começo, eu lembrava de tudo que ele falava, do meu jeito, e ia aplicando no fechamento. E aí o meu fechamento foi aumentando, porque no meu primeiro mês eu consegui vender 5 carros, né? No meu segundo eu já consegui vender 9. Caramba. Aí no terceiro eu já vendi 14. Excelente. E aí no quarto mês eu bati o meu recorde, que foi 29 carros no mês. Isso, cara. Tem muitas lojas que... Foi o que a maioria das lojas não consegue. E a gente tinha um estoque de 25. Nossa, você virava o estoque inteiro. Era, então assim, aí eu costumava falar, Guga, de onde que vem esses clientes? 10% era indicação, porque lá a gente não tinha movimento de porta, era muito pouco, porque era numa avenida expressa e não passava muita gente na rua, assim, então o cara não parava, estacionava. Ou seja, tinha que ser agendado ali, o carro já no anúncio, ele ia ali para... Nunca fui, é o que eu costumo falar, eu nunca fui um vendedor porta da esperança, né? Eu ensino para os meus alunos, né? Saia da porta da esperança, saia da porta da esperança. Que como tu falou, a porta da loja hoje é o nosso celular, exatamente. É a internet. Sim. Então, assim, isso daí começou a mudar a minha vida. Porque começou a mudar a minha vida financeiramente, então eu comecei a... Legal. E a minha vida começou a mudar. Então teve um dia nesse mês aí que eu vendi, foi o mês de agosto, e eu vendi 7 carros num dia. Foi numa sexta-feira. Um dia. Caramba. E aí foi um dia. Parece que todo cliente que entrava fechava, irmão. Parece que todo cliente que entrava fechava. Tava animado. Aí tinha hora que eu chegava, Marcelo do céu, me ajuda, vai fechando com os caras aí. Aí ele ia fechando, eu ia trazendo Tinha outro. mais quantos vendedores na loja junto com você? Durante os primeiros 10 meses foi só eu. Cara. Porque a loja era pequena, o Marcelo também vendia. E aí depois vocês chegou... dois estourando ali. 20... E eu que fazia anúncio, era eu que gravava vídeo. E aí depois eu comecei a falar, Marcelo, eu não tô mais dando conta. Vamos começar a contratar alguém. Contratar alguém. E assim a gente foi pensando em trazer outros vendedores. Com o Marcelo nessa loja você ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano. Foi assim que começou a minha história. Legal. É. E aí eu queria entender o porquê do despertar aí, quando que você virou a chave até a camisa que você está usando ali, ele sempre coloca isso, né? Do pátio. Do pátio pro mundo. Do pátio pro mundo. Quando que você virou a chave? Ajudar pessoas e transbordar na vida das pessoas e transmitir esse conhecimento para as pessoas, né? Eu trago 2 pulseiras, André, comigo. Legal. Há muitos anos. Tem poder ganhar, hein? Essa pulseira azul aqui, galera que tá ao vivo aí. Boa. Fiz também. Quando eu fiz o método CIS, no método CIS, o Paulo Vieira teve uma hora que ele falava com 5.000 pessoas aqui em São Paulo, parecia que ele falava para mim. Ele falava assim, ó, para você continuar crescendo na sua vida, você precisa contribuir mais. Aí ele fazia aquele gráfico, crescer com a mão dele. Aí, e o que acontecia? Algumas lojas de Porto Velho, de amigos, parceiros que eu ia, ele já tava falando, Guga, cara, tu tem que me ensinar a fazer isso que tu tá fazendo, teus anúncios tá aparecendo toda hora. Eu tô na fila do supermercado, as pessoas... A cidade não é tão pequena, tem 600 mil habitantes, né? Grande. Então,
Então as pessoas me abordavam na fila do supermercado, ei, é tu que vende carro, né? Pô, me ajuda a comprar meu carro. Legal. Então tu tá no shopping, as pessoas começaram a me abordar porque via meus anúncios. Sim. E aí as pessoas começaram a me pedir ajuda. Aí depois, só que eu não queria ensinar ninguém, essa André. ajuda tava vindo dos vendedores. As Sim, pessoas que trabalhavam com carro, seus amigos, concorrentes, sim, enfim. sim, Legal. sim. Eles pediam ajuda, né? E aí você não queria ajudar? Não. O Marcelo Vamos falava começar muito. a perder venda? O Marcelo falava assim pra mim, Guga, se tu ensinar outros vendedores, nós vamos ensinar a nossa concorrência. Vai perder venda e tal. E aí eu fiquei com esse pensamento, com essa crença limitante, sabe? Pô, se eu ensinar outro, o cara vai aprender e pode vender mais que eu. E aí quando eu voltei do método CIS lá no método que eu ia ensinar outros vendedores de carro. Legal. Então eu cheguei e falei pro Marcelo, Marcelo, eu tomei a decisão, cara, que eu vou bolar alguma ideia aqui, eu vou ajudar outras pessoas. Aí ele até falou assim pra mim, Guga, mas será, cara, será que nós não vamos ensinar a concorrência? Porque a gente pensa na consultoria, muitas vezes meus clientes falam assim, Guga, mas será, cara, que eu não vou ensinar esse meu vendedor aqui, ele vai sair daqui, vai pra concorrência? Eu falo, cara, se isso acontecer, não tem o que tu fazer. Exatamente. Mas tu tem que incentivar teus vendedores, né? E aí, mais uma coisa, da internet, porque eu estudava muito, André. É importante dizer para todo mundo que está aqui no podcast assistindo a gente, durante 2 anos da minha vida, eu conto nos dedos as vezes que eu dormi antes de 2, 3 horas da manhã. Porque estudando. 11 horas da noite, quando eles dormiam, e aí depois que eles dormiam, eu ia estudar, era o horário que eu tinha para estudar. Quanto tempo isso você estudando? Durante 2 anos. 2 anos. Quase que todo dia. Então, Se você tivesse que dar uma mensagem para alguém aí, o que você falaria com relação Meu irmão, à dedicação ao estudo? invista no conhecimento. Investir em conhecimento. Invista no conhecimento. Isso é muito importante. Legal. Só que é o seguinte, a teoria sem a ação, ela não traz o resultado. Exato. E o que tem que vir na nossa frente, André, é o nosso resultado. Entendeu? Então eu sempre fui um cara de estudar e aplicar no outro dia. Eu nunca fui um cara de... Eu já queria colocar em prática para ver o resultado. Pra ver se dava certo, se Sim, não dava. Até sim. porque, André, quando eu comecei a vender carro, que eu fui buscar capacitação, até falei isso aqui no começo, Sim. não tinha ninguém que ensinasse. As únicas pessoas que eu achava que falavam sobre venda de carro eram os palestrantes antigos que os bancos traziam nas lojas, um ou outro, mas muito, assim, fraco não era o que eu queria. Do maior vendedor de carro do mundo? Ainda não. George Harry? Ainda não. Mas já ouvi falar dele, mas ainda não vi o vídeo dele. Então, era essa pegada. Aí os caras falavam muito do fechamento de lead, Sim. mas a lead que vinha dos classificados. E essa não era a minha realidade. Minha realidade era a lead que vinha do Facebook e do Instagram, que é diferente, tá? Legal. Então, estudar o marketing digital tradicional para vender outros produtos e serviços. Só que eu aplicava no carro. Então, vamos lá. Muita coisa que eu apliquei desse marketing digital não deu certo. Não deu certo? Não, porque tinha as coisas que não dava certo. A gente precisa Totalmente diferente. entender uma coisa. Comprar um carro não é como comprar uma peça de roupa. Então você precisa entender isso. E era uma coisa que eu via que... Você estava usando o seu conhecimento lá para vender Herbalife e tal. Sim, quando eu Totalmente comecei, diferente do produto. totalmente. Então o que acontece? Só que tinha coisas que davam certo. Então as coisas que davam certo, eu replicava. Ok. Aí eu estudava novas técnicas, novas ferramentas, nova estratégia. Aplicava, pô, deu certo, vou continuar usando. Por isso que eu estudava muito. Agora uma pergunta, cara. Você precisava investir muito, cara. Quanto isso que era lá no começo, lógico que hoje, né, para fazer as suas vendas aí, que você ainda continua me ajudando e tal, mas é diferente. Mas você precisava investir muito, porque essa é a grande dúvida. Daqui a pouquinho eu vou abrir as caixas de perguntas. Tem bastante perguntas ali. Show de bola. Eu coloquei no Instagram lá a caixa de perguntas. E você precisa investir muito? Eu acho que essa é uma dúvida, né? Quando fala em tráfego, o pessoal fala assim, poxa, eu vou ter que investir quanto? Exatamente. 1.000, 2.000, 5.000? É assim? Tem que investir bastante? Não é. Só para tu ter noção de uma coisa, o Marcelo, mesmo eu começando a vender 100% vinha do Facebook e do Instagram, o Marcelo, como ele era tradicional de que forma ele não entendia, porque não era a vibe dele, ele não acreditava. Ele não acreditava. Então ele chegou, eu comecei como o Marcelo falou o seguinte, eu tinha R$50 por semana, ou seja, era R$200 por mês.
para mim investir em anúncio. Os primeiros 2 meses foi assim. E pelos números, você já vendeu 5 carros no primeiro mês, 9 no segundo, no terceiro 15. Sim. Então, poxa, aí o que eu fazia? Reais. Os 200. Aí no segundo mês, como eu vi que deu resultado, eu já peguei uma parte da minha comissão e reinvesti. Mas eu não podia investir muito. Então a gente tipo, botava mais uns 300 lá. Dava 500 pila. Só que com esses 500 reais, eu conseguia ver ele. E lembra que eu te falei do resultado? Okay. O resultado vem na frente? Sim. Então eu comecei a pegar as métricas e falei, olha aqui, ó. As nossas vendas. Aí, quando os anúncios patrocinados paravam por falta de verba, ele... Pô, Guga, eu tô sentindo um movimento fraco, cara. Eu não tô vendo tuas leads e tal. Eu falava, nossos anúncios estão parados. Aí ele, tá bom, vamos pôr mais um pouquinho. Então, eu fui mostrando pra ele. Ô, Guga, e o Facebook e Instagram... Só funciona você colocando dinheiro, certo? Cara, eu costumo falar uma coisa, uma frase que eu falo... Eu tenho falado muito ultimamente, porque as pessoas precisam entender. Tem gente que vem falar assim pra mim, Guga, e as hashtags? E o Reels? E o tráfego orgânico? Galera, a gente precisa entender uma coisa. Quem vive de orgânico vende carro. Então a gente tem que investir em anúncio patrocinado. Certo. Entendeu? Porque o próprio Facebook é uma plataforma que ele depende de investimento ali. Por exemplo, não sei se tu tem acompanhado, tá? O mó zum, porque as ações do Facebook despencaram. Por quê? Facebook a cada trimestre, eu digo a empresa Facebook, que agora é Meta, né, o nome, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Sim. A cada 3 meses eles liberam os números deles, de faturamento, de investimento. Então eles mostram o faturamento com anúncio patrocinado do mundo todo. O que trimestre agora de 2021 despencou o investimento das pessoas comprando anúncio. Por quê? Por causa da atualização do iOS. O iPhone começou a bloquear o rastreio do Facebook nos anúncios. Nossa. As leads ficaram mais caras para alguns nichos, a nível mundo, não estou nem falando Brasil só. Com isso, a galera reduziu o investimento. E aí despencou as ações. Só que o que acontece? Se a gente for ver os números, mano, eles vinham aumentando 3, 4%, mas era 3, 4% de 30 bilhões de faturamento. Só de gente pagando anúncio. Então, o que acontece? Isso daí é muito importante a gente entender. Não adianta achar, André, que a gente vai vender 20 carros num mês com Reels orgânico. Não vai, eu falo isso. Olha que interessante isso. Você, empresário, você, vendedor de carro, que acha que colocar ali o Reels, lógico que isso faz parte, né? De você colocar faz ali, parte, né, com certeza. O seu dia a dia, mas você precisa entender, então, que a plataforma Facebook, Instagram, precisa que você coloque dinheiro para você ter o seu resultado. Agora sim. Não precisa começar com muito, né? Você viu que sim, o começou com 200 reais, aumentou para 300, e aí é uma lógica. Se você investe e tem retorno... Vai investir mais. Invisto 1.000, tem retorno de 5. Claro. Né? Vou colocar 5 para ter retorno. Claro, chegou 6 meses depois, a loja, como empresa, estava investindo de 3 a 4 mil. Caraca. Como empresa, mas era muito resultado, né? Porque se a gente fosse ver, André, o nosso custo por venda, às vezes o custo por venda chegava a dar 120 reais. Tinha semana que o custo por venda, e isso é uma coisa importante de todo mundo entender aqui. Galera, o que é o custo por venda? Galera, para todo mundo que está escutando a gente aqui, que está vendo a gente aqui ao vivo no podcast, empresário, tu é empreendedor, tem que saber os seus números, irmão. Sim. A matemática é uma ciência exata. Os números não mentem. Se a gente não sabe quanto a gente está investindo e quanto isso está trazendo de retorno, ou seja, peraí, eu investi 1.000, quantos carros eu vendi atrás? Tem que entender meu custo que tu por carro tá R$1.000. Tá R$1.000. É isso aí. Mas eu vendi 10, então meu custo tá 100. Exato. A gente precisa saber disso. Eu vejo todo dia, quase todo dia, lojista, quanto tu investe no LX? 2.000. Quantos carros tu vendeu? Não sei direito. Quanto vendeu? Não sei. Quantas leads tu captou no Facebook e no Instagram? Quantas leads tu captou no LX? Quantas leads tu captou no Webmotos? Ei, lead não vem de graça. Lead é comprada, seja no Facebook, no Instagram. A gente compra, a gente não paga as plataformas. Sim. Então a gente compra ela. O Webmotos até, eles cobram antes de mostrar o lead pra você, né? Não, o Webmotos... Já tá cobrando já, né? Eu vou te falar uma coisa... Você aceitar sem saber o que eu vai vou falar vir, uma coisa que paga. Um dia um grande empresário de Fortaleza, um grande empresário do setor automotivo de Fortaleza falou pra eu tenho medo da Webmotos chegar e pedir pra comprar uma parte da minha empresa. Porque, meu irmão, eu tô pagando lead de R$30.
entendeu? Então, assim... aí tem uma nomenclatura que a gente faz, que é as temperaturas dos leads. É. Que é o lead frio, o lead... Paga 30. Paga 30 paga 30 pro cara perguntar aí qual é o preço desse carro. E o preço tá lá no anúncio, né? O cara vê um anúncio de um carro seminovo, por exemplo, ele vê lá que é vermelho e fala assim, tem branco do carro, hoje é aquele carro específico. É isso. Cara, é top. Então, mas é importante todo vendedor de carro... Falar, eu vou abrir aqui, ó. Manda bala. Dando recado, eu vou abrir é importante todo vendedor de carro saber os seus números. É muito importante. Vendedor de carro. Cara, e quando você teve a decisão aí de começar a ajudar pessoas, e isso mudou mais a sua vida ainda, certo? Mudou, de porque... tomar essa decisão de falar assim, cara, agora eu quero ajudar pessoas, e são mais de 1.300 alunos? Mais de 1.300 alunos hoje no curso online e mais de... Hoje a gente já deve estar com mais de 83 lojas de consultoria. Então, se a gente for pegar 83 lojas aí com uma média de... Esses 1.300 é só o do curso online, então... Tem muita gente aí. Quem tá ao vivo com a gente aqui já viu aqueles anúncios do Google lá no Instagram. Ei, você é vendedor de carro e quer vender método G30. E sabe o que é legal, cara? Porque assim, eu acho que eu comecei a acompanhar os seus anúncios lá de trás e tal. Que acabava sendo exposto para mim ali em algum momento. E cara, o que me impressionou e até foi bacana que eu dei o feedback pro Benê. Foi no dia que a gente foi na Fenalta. A Fenalta é um dos maiores congressos que tem de lojistas de carro seminovo do Brasil, né? E muito bacana ver uma palestra sua lá, cara. Foi ali realmente eu vi o quanto que você estava crescendo e o que foi ali, de repente, você vai até falar para mim o que a Fenalta trouxe para você de resultados também. Mas antes de você falar, eu quero até... Cara, uma coisa que chamou a atenção na sua palestra na Fenalto foi no final, quando você falou assim que nada é para você, tudo é para Deus, toda a honra e toda a glória a Ele. E isso chamou muito a atenção dela, ela veio me falar. Foi a primeira vez que eu levei ela no congresso. Que massa. Que legal ele ali falar disso. E realmente, todo mundo sabe que a gente é cristão também aqui na Vicenza. Cara. É porque, André, a gente tem que entender uma coisa. Eu falo assim... segunda-feira eu vou fazer uma live no meu Instagram e pela primeira vez eu vou falar o meu testemunho completo, né? Mas muita gente não sabe, mas eu fui viciado em drogas por muitos anos. E a minha vida só mudou quando eu conheci um cara. E esse cara chama-se Jesus. Eu me arrepio todinho. Quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou a minha vida por completo, assim, ó. Tive uma vida muito boa, meus pais tiveram muito dinheiro, depois quebraram, mas eu vivi do bom e do melhor. Não foi, sempre tive uma educação boa, sabe? Não teve escassez. Não teve. Então assim, mas eu falo, Jesus transformou minha vida. Então, cara, não adianta hoje que eu vivo uma vida boa, que eu ganho um dinheiro que eu nunca tinha ganho na minha vida. Graças a Deus. Tem que entender, irmão, que a glória não é minha, a glória é dele. Porque se pela gente eu tava lá onde eu tava, no buraco que eu tava, irmão. Que a carne leva a gente pro buraco muitas vezes. E você reconhecer e realmente dar essa honra a ele, realmente tudo que tá acontecendo então a gente... favor de Deus na sua vida. E isso daí é tão importante. Minha esposa sobre isso. Eu conheci minha esposa na igreja, hoje eu tenho minha família, tenho meus 2 filhos. E eu falo assim, Camila. Camila, tem filhos? Eu tenho o Pedro e o João. O Pedro tem 4 anos, vai fazer 5 daqui 2 meses, e o João tem 2 aninhos. Abraço pro Fez Pedro, 2 aninhos semana passada. E aí o que acontece? E aí, André, a minha vida, ela se transformou de um jeito, sabe? Então não tem como. Eu falo muito pra minha esposa assim, ó. Quanto mais eu cresço como profissional, como pessoa, falando de dinheiro, galera, que quanto mais já mudou muito financeiramente, né? Hoje eu tenho uma vida muito boa, eu falo assim. Sim. Claro que a gente vai melhorar mais, mas não só pelo dinheiro. Sim. Mas quanto mais dinheiro eu ganho, eu vejo que sem Deus eu não sou nada. Porque o dinheiro nunca vai preencher um espaço que é de... Tu sabe disso, tu começou essa loja, tu contou um pouco pra mim aqui, tu começou ela com, né, como foi, quantos carros? 4 carros e 2 motos. 4 carros e 2 motos. E hoje a gente chegar numa loja linda dessa, com mais de 60 carros de estoque, sim, tem muita dedicação e tem muito crescimento aqui. Então nada cai do céu. Isso. Então as pessoas podem olhar assim muitas vezes o Guga e falar assim, pô, hoje o Guga tá aí, e que eu já escutei isso. Hoje o Guga mora na praia, de frente pro mar, o Guga roda o Brasil. Mas, irmão, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu saí de casa domingo,
sábado. Então eu tô desde segunda acordando cedo e dormindo depois das 2 horas da manhã. Depois vão dizer pra você que é sorte, cara. Depois vamos dizer que é sorte, entendeu? Mas a gente tá Qual aqui o pra segredo pagar do o preço, sucesso, né? É. A pessoa quer ver o... Mas qual é a nossa missão, André? Como tu tá aqui dedicando teu tempo. Hoje Sim. nós estamos aqui tarde da noite. Verdade. Dedicando tempo. Porque tem um propósito nessa parada. Amém. De ajudar vidas. Como tu falou, Guga, quando tu despertou para ensinar outros vendedores. Então chegou um momento que eu falei pro Marcelo, Marcelo, porque eu entendi que essa vai ser a minha missão, cara. Ajudar outros vendedores de carro a mudarem o jeito de vender carro no Brasil. Eu até falei pra ele brincando, fica tranquilo que santo de casa não faz milagre. Então aqui em Porto Velho eu não vou ter, muita gente não vai me... Porque uma coisa eu quero trazer para todo mundo que tá aqui. Qual é a grande função da internet no nosso negócio? Trazer escala pro nosso negócio. O que é escala? Atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. Hoje você atende outros tipos de vendedores que não sejam de vendedor? Eu foquei no carro. Então, assim, no começo, quando eu saí da loja, eu montei uma loja online pra mim, porque, cara, eu não consigo mais parar de vender carro. Entendeu? Eu não consigo. Só que eu tive que achar um meio que eu continuasse vendendo carro. Então, eu montei uma loja online no Facebook e no Instagram. A minha física também, mas é online, ainda é online. Certo. Só que o que acontece? Rolou assim, eu abri a loja online e o meu escritório era na sala da minha casa. Eu mudei a sala de estar para dentro da sala de jantar, apertei ela e montei um escritório para mim, pintei para me gravar os clientes. Só que minha venda era online. Como? Intermediação, né? Então eu não tinha carro próprio. Perfeito. Então eu trabalhava sempre em intermediação, consignação. E aí o que acontece? E aí alguns clientes me procuraram, amigos, deputado, né? Guga, me ajuda a fazer os anúncios para mim. Para tu ter noção, eu trabalhei e pouca gente sabe disso, tá? Quando eu saí da loja, com a minha loja online, eu ajudei a eleger um deputado estadual com Facebook e Instagram. Caramba. Fala nisso. Aí no mandato dele até hoje, Eider Brasil, deputado estadual por Rondônia. E aí o Eider, cara, ele falou, Guga, eu quero que tu venha trabalhar comigo. Eu falei, não, Eider, eu saí da loja que eu quero me lançar. Só que eu precisava de um fixo para eu poder me estruturar no online. Sim. Então eu precisava, eu tenho família, né, cara? Exato. Eu falei, então eu ficava meio assim. Os carros online ainda eu não tava conseguindo vender. Porque uma coisa eu vou falar, André, para todo mundo. Não ache que é fácil empreender nos carros sozinho como autônomo, que não é. Porque é o seguinte, André, eu sempre fui muito bom vendedor. Mas ser gestor do seu tempo e do seu negócio é diferente, irmão, de ser vendedor. É totalmente diferente. É uma coisa que eu invisto muito. Né, Benel? Eu falo muito pro Benel. Eu tava fazendo um curso agora em São Paulo, segunda, terça e quarta, uma imersão de 12 horas por dia. Foi 36 horas de conteúdo. Aprendendo sobre gestão de negócios, de vida, de network, porque a gente precisa aprender sobre isso. Entendeu? Então hoje é um ensinamento que eu busco muito, porque não é a mesma coisa, tá? Não. Tu sabe disso que tu é gestor. Sim. Você acha que os clientes hoje, por exemplo, eles valorizam aí de repente uma loja física ou a questão do online, ou isso não faz diferença pro cliente? Cara, faz diferença demais. Eu vou te falar uma coisa, eu costumo falar uma coisa. A gente até pode ser vendedor online, mas o nosso cliente, ele ainda é tradicional. De que forma? Ele escolhe o carro online, ele pode até comprar online, mas ele quer saber qual é o teu número fixo e o teu endereço, irmão. Verdade. Porque qual é o maior medo da pessoa que compra um carro usado? O carro dá problema. E realmente pode dar, é usado. Sim. E ele quer saber para onde ele tem que recorrer. Onde ele vai. Ah, Guga, mas isso daí eu vendo, muita gente pode estar falando, mas eu vendo, eu sou autônomo, eu vendo. Claro, existe isso, e não tô falando que não existe. Sim. Mas eu tô falando que eu senti essa dificuldade. Então, o que eu fiz? Montei um endereço físico. Guga, tu atendia pessoas na tua casa? Tu recebia pessoas? Pouquíssimas. O meu negócio, eu ia na casa do cara, ou encontrava com ele endereço físico. A pessoa queria saber lá no teu site, onde que era o teu endereço físico. Sim, tanto que hoje, André, eu tenho a minha loja. A minha loja ela é online, só que eu tenho um showroom dentro de um shopping. Que legal. Né? Não é um auto shopping em João Pessoa. No shopping Pátio Altiplano. Que legal, cara. Então, tem um espaço para um carro. Um carro. Eu exponho um carro lá dentro, que é só para ser vitrine, para chamar atenção. Para o pessoal te chamar no online. Que o meu estoque é todo online. Então o cara fala assim, mas quais são os carros que tu tem? Tá online. Aí tem meu site, tem o Instagram, tem o Facebook.
Bora, simbora. Bora lá? Cara, ó, aqui, ó. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Quando o cliente diz que vai em outra loja ver um carro, o que eu faço para fechar a venda? Eu acho que o vendedor colocou que, de repente, atendeu o cliente, mas o cliente falou que vai em outra loja para ver o carro. Fechamento de venda, né? De fechamento. Cara, eu acho que aí 90% tu já perdeu o cliente. Porque o que acontece, André? Se o cliente falou que vai em outra loja, ele tem esse direito, mas significa que nós não conseguimos quebrar uma objeção dele. Por isso que ele conto com aquilo que o Marcelo te batia lá, né? Assim, cara, era, exatamente. Conversei isso hoje. É sua. Tava dando consultoria numa loja e eu falei justamente sobre isso hoje para eles. Mas assim, uma coisa que ajuda muito no fechamento, André, da internet, do cliente que está na loja, o que for, são conteúdos que aqueçam esse cliente e aumente a confiança dele antes dele chegar em você. Eles não chegam com um plano B, com uma loja B. Eles chegam só comigo. Então eles chegam, o que eu costumo falar, eles chegam com a mente fechada para mim. Até porque, André, o método G30, ele veio para vender carro para quem não quer comprar carro. É mesmo? O cara fala assim que por isso que os meus alunos, foi o que aconteceu comigo, dobram as vendas de carro, a grande maioria em 30 dias, que aplica o método, claro. Porque G de Google e 30, porque o cara dobra as vendas dele de 30 dias, porque a gente vai vender carro para quem não quer comprar carro. Não é nem o desafio, o seu compromisso, se a pessoa... ele consegue dobrar as vendas. Consegue, e aí a gente tem vários cases de sucesso. Escuta isso que você tá ouvindo aí, ó. Se você aplicar o método, e aí tem o método G30, depois a gente vai colocar o link aí do Google. Você aplicar, estudar e fazer da forma correta, você consegue dobrar. É isso aí. Caraca, bicho. Porque tu concorda comigo que se ele já vende 10 carros é porque ele já tem uma clientela. Aí imagina que ele tem um mundo na internet de pessoas que não estão lá para comprar carro, porque as pessoas estão dentro do Facebook e do Instagram para ver a vida dos outros. Exatamente. É o que a gente tá fazendo lá também. Facebook hoje para comprar um carro. Não vai, entendeu? E então, a sua missão com a técnica e estratégia é fazer aquele cara que tá ali para ver a vida dos outros. Mostrar assim, para ele uma oportunidade, despertar ele e trazer ele. Aí quando ele vem fechadão, entendeu? Quais perguntas-chave usar na hora de fazer a abordagem inicial para filtrar a condição real do cliente? Ótimo. Quais perguntas usar, né? Então vamos falar aqui da minha área que é online, WhatsApp, no atendimento. Quando o cliente vem no teu anúncio, tu pode pôr o preço, estampar o preço que for. A maioria das primeiras perguntas é qual o preço desse carro? Primeiro que ninguém lê texto do anúncio. Então, quando o cliente vem, eu costumo usar dessa seguinte abordagem. Opa, tudo beleza? Aqui é o Guga e eu vou te atender, mas me fala teu nome primeiro. Porque é o seguinte, André, quem faz as perguntas é quem domina a conversa. Perfeito. Então, a gente tem que fazer as perguntas certas e não só responder elas. Então, você tira o cara de centro ali, se ele já falar que valor que é esse carro aqui? Consultor da loja XYZ, me fala teu nome primeiro pra gente começar? Ah, o meu nome é André, eu quero saber só o valor desse carro. André, já eu vou te dar todas as informações do carro, preço, fotos e tudo. Mas antes me conta, o que mais te chamou a atenção nesse carro? Caraca, bicho, que técnica legal. Então aí a gente já começa a mudar. Se você girou ele ali, tirou ele do foco um pouco, vai fazer perguntas de sondagem. Sim, porque a arte da parada, galera, para todo mundo que tá escutando, que tá vendo a gente aqui, é abordar o cliente com palavras diferentes. Se tu mudar a palavra, tem muita gente que hoje é fera em abordar cliente. Se tu mudar algumas palavras, às vezes a tua conversão aumenta por causa de 2, 3 palavras novas que tu agrega. De ter aquele entusiasmo ali. Sim, tem que ter, né? Tem que ter. As pessoas e alguns vendedores, alguns atendimentos online, porque muitas lojas têm também o pré-venda, né? Tem o pré-venda. Eu também aqui na loja. É uma tendência, viu? É uma tendência para todo mundo que tá vendo a gente aí, tá? É uma tendência do mercado automotivo brasileiro. Eu tenho aqui na loja um time de pré-venda e aí eu até falo essa questão para as pessoas, porque eles querem ser tão ágeis, né? Não, que eu tenho que responder em 5 minutos, em 10 minutos e acabam ficando mecânico, né? Mecanizando, é isso aí. Eu falo, cara, põe, vamos humanizar isso aí um pouco. Aí, que legal, meu nome tu falou tal, a palavra, André. Um dos segredos da venda online é a humanização. Certíssimo. A galera tá querendo fazer como se fosse a resposta automática. Né? E aí já é chato. Eu odeio quando eu vou mandar alguma mensagem porque eu quero comprar alguma coisa lá e o robozinho já responde, né? Olá, sou não sei o que e tal, você tá bem-vindo.
E, cara, é super chato. Então vamos humanizar um pouco. Mano, é chato até as mensagens de boas-vindas do WhatsApp Business, que tem gente que bota. Eu falo em todo treinamento, chato, meu. né? É chato. Ô, boa tarde, já te respondo. Já no momento eu não posso atender. Cara, é melhor isso aí ficar em perde a silêncio. venda, né? Perde a venda. É melhor Pelo ficar em amor silêncio. Aquela ansiedade ali já de responder o que o cliente quer, já de falar o preço, mas espera aí, olha que interessante que você comentou aí, que você tira um pouco o foco do cara. Meu, o que te chamou a atenção nesse carro? De repente o que chamou a atenção no carro de repente ele nem vai usar, o vendedor nem faz a pergunta correta, né? Para que você vai usar esse carro? De repente o cara tá vendo um Peugeot para andar no sítio, na roça, e aí? É o carro correto para se vender para ele? Não. Não pode pôr um Peugeotzinho 207 Não dá, né? lá, não. Ô, foi meu primeiro carro vendido, hein, mano? Peugeot marcou a minha história. Foi o primeiro. Diz a lenda que na Vicença tem um Peugeot da primeira foto, foi um dos primeiros carros que a gente comprou também. Tá no estoque até hoje, cara. Meu Jesus! Graças a Deus o meu nunca voltou com pós-venda. Até porque eu ainda não tinha Gestalt, ainda não tinha nessa época. Eita, daqui a pouco a gente vai chamar o Benê aqui. Show! Cara, ó, relacionado ao Instagram, o que fazer para gerar mais leads no Instagram? O que fazer para gerar mais leads no Instagram? Primeiro, anúncio patrocinado. Porém é o seguinte, André, anúncio patrocinado não é qualquer coisa que tu vai patrocinar que vai trazer o resultado que tu quer. Então, a maior dica que eu posso dar hoje é de venda da sua loja, todo mundo que está assistindo o podcast aqui. Se você abrir o feed do seu Instagram e nele tiver mais fotos de carro do que imagens e vídeos com pessoas, você está perdendo dinheiro e lead todo dia. Cara, olha que forte isso que ele falou. Aqui, ó, abre o seu WhatsApp agora, o seu feed. Do Instagram. Do Instagram, se tiver mais foto de carro, de produto do que de pessoas, do que imagens e vídeos de pessoas, a gente está perdendo dinheiro, está deixando de vender todo dia, porque o nosso Instagram não é uma OLX, classificado online é lá na Webmotos e lá na OLX. E isso aí você responde com o quê? As pessoas... Exatamente, André. Pessoas não se conectam com carros, cara. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas. E olha lá, a forma dele aumentar os leads dele é gravar um vídeo de venda do carro e patrocinar ele. E até vai dar um resultado. Mas se você quer um resultado maior e mais expressivo, é o vídeo. Agora, você já teve bastante dificuldade, por exemplo, aqui acho que é uma dúvida minha e de muita gente aí. O vendedor que ele espera somente a loja, por exemplo. O que você acha desse vendedor, cara? Não tem isso aí? Todo treinamento. Só fica esperando, né? Mas e a loja, mas é isso aqui e tal. E toda aí, toda consultoria minha, treinamento fechado, né, para a loja, dou a consultoria, eu sempre faço o levantamento dos vendedores. Quais são as desculpas, na verdade? Porque nós, seres humanos, né, mano? Nós somos bons em dar desculpa, né? Sim. Um dia um amigo meu falou assim pra mim, Guga, antes de eu vender carro, falou, Guga, o dia que tu for, como tu é bom em dar desculpa, tu vai crescer muito mais rápido na tua vida. Eu falei, pega a visão. Tomou uma lapada, Isso marcou a minha vida. Isso marcou a minha vida. Foi o grande Hermas, um grande brother. E aí o que acontece? Isso daí é o seguinte. O vendedor da loja, meu irmão, ele tá morto. Ele não vai escalar as vendas dele. O que é escalar? É aumentar as vendas dele. Eu já dei consultoria para uma grande loja que tinha mais de 20 vendedores. E os vendedores todos dependentes e numa zona de conforto. Qual era a zona de conforto deles? Dependente do pré-venda. Nenhum, absolutamente nenhum, fazia um anúncio no seu Facebook pessoal que fosse, num perfil da OLX próprio, o que fosse. Todos. As vendas caem, a culpa é de quem? O marketing da loja que tá ruim. Galera, para todo mundo aqui, nós vendedores de carro, vivemos de comissão. A gente pode ganhar um salário base, mas a gente ganha dinheiro com comissão. Então a gente não pode deixar o nosso negócio na mão dos outros, porque é o nosso negócio. Tu não concorda, André? Com certeza. Que cada vendedor tem o seu negócio. Isso, é isso aí. Eu penso desse jeito também. Top. Cara, tem bastante pergunta aqui, mas eu vou só fazer mais essa aqui, que eu achei muito interessante essa aqui com relação até anúncio, ó. Tem muito aqui, só a gente vai estender muito aqui, ó. A estratégia de fazer o anúncio com o valor do carro bem baixo referente à entrada ou sem valor é válido? Tipo assim, existe muito isso. Olha que interessante isso aqui, cara.
Nossa, tem uma turma no Rio de Janeiro que eles têm uma mania feia, cara. Eles vão colocar lá os carros lá de 50 mil, o cara coloca lá 15 mil. Aí você pensa que o carro é 15. Aí você vai ver lá, não é 15, é a entrada que é 15 mil. Ou não coloca o valor. O que você acha disso, cara? Cara, o Rio Você de Janeiro. Ó, eu tenho muitos clientes no Rio, falando do Rio rapidinho. Eu tenho muitos clientes lojistas e muitos alunos no Rio. No Rio de Janeiro tem uma cultura que não é só dos vendedores. O próprio cliente enraizou essa cultura. Tanto que lá no Rio é o único lugar ainda que eu vejo alunos e clientes meus terem resultado postando anúncios sem entrada. Sem entrada? É, mano, que a gente sabe que a aprovação tá tão difícil com o score, né? Quase isso aí. E os bichos vendem, mano. Mas é só lá no Rio de Janeiro. Eu falo pra eles, é só aqui. Vocês têm que ser estudados. Aí cada um tem a sua artimanha lá. Agora sim, a questão de pôr o preço do carro no anúncio do Facebook e do Instagram, coloque o preço, mas destaque pro preço. Okay. Porque preço sempre vai ser diferente de valor. E André, o cliente que vem por preço, ele vai por preço, irmão. Então a gente tem que vender por valor. Pelo menos essa é uma cartilha que eu levo nos meus negócios. Perfeito. Porque a diferença nunca vou ser o melhor. O cara sempre vai vir na minha loja e vai falar, peraí que eu vou olhar na concorrência ali. Porque se ele achar um R$500 mais barato, ele vai comprar. Agora, essa questão do preço menor, cara, a gente tem que tomar muito cuidado. Que anuncia, né, o valor menor e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque muito cuidado. Uma coisa é anunciar sem entrada, outra coisa é anunciar. Colocar... Mas aí, tipo assim, você acha que acontece o cara colocar preço menor e quando o cliente vem atraído pelo menor preço, o cara tenta vender um preço maior? Isso acontece? Ah, acontece, né? Deve acontecer, né? Sabe como é que a galera... Interessante isso aqui, ó. Isso aqui é pra você mesmo, aí do pessoal, ó. O que você falaria pro Guga do passado quando começou? Essa aqui é da Bianca. Olha que legal. Essa é profunda, hein? Nunca me fizeram essa pergunta, hein? Primeira vez. A Bianca falou assim, ó. O que você falaria pro Guga do passado quando começou? Quando eu comecei, cara, eu falaria no seguinte. Continua focado em dedicação, porque Deus tem muito... E com o foco e a determinação que eu comecei a vender carro, porque eu passei muitas dificuldades na minha vida, com o foco e a determinação desde o começo, foi o que me trouxe até aqui. Então eu falaria só o seguinte, continua, porque esse cara... Várias vezes. Então o cara que fala assim, tu sempre teve a certeza? Não, porque a minha mente ainda não estava blindada, eu ainda não tinha muito dos conhecimentos. Então eu falaria... Continua firme com esse foco em buscar conhecimento. É isso aí. Show de bola, cara. É isso aí. Ó, mas parabéns, hein? Me fez refletir agora, hein? Diz aí, Bené. Essa foi profunda, gostei. Bom, aqui já tem uma pergunta sobre resultado. Sim. Então, a gente tá falando do Benê ali, mas o que é esse Benê? Tá aqui o Benê? Vamos mano. Benê das conexões, hein? Cadê ele, Benê, João? Aquela ali, ó. Vai sentar aqui do lado do Guga aqui, vai falar um pouco. Benê é o nome dele, o sobrenome dele é Network. E, cara, o Guga, a gente se conectou aí através da vida do Benê. O Benê é um cara que eu me conectei também há um tempo aí, comecei a gostar desse cara, porque ele é um cara humilde e tal, e bem top. Ele tem umas coisas ali com o telefone que ele fala assim, André, desativa lá o sinalzinho lá do WhatsApp lá que eu gosto que você me responda. Eu falei, cara... eu achava que era só comigo, ó! Eu falei assim, Benê, você apega... Benê, vamos pra cima! Cara, o Benê é da Gestalto Brasil, certo? Exatamente. Obrigado aí, obrigado Guga por estar aqui. Tamo junto. Prazer estar aqui com vocês. E estamos aí na Gestalto, né? Dentro desse propósito. O Guga é um dos grandes responsáveis por eu estar na Gestalto, ele sabe disso. Sério? O Guga, assim, Deus usou o Guga uma virada na minha vida fenomenal. Que top, cara. Foi o Guga que me conectou, né, com o Felipe Murasca lá, que você conheceu, que é o nosso CEO. Conheci, fui lá em Curitiba na série. Top, o Felipe Murasca é um cara top demais, cara. Ele é incrível. A coisa que me impressionou lá, Benê, foi o como ele come o processo, ele sabe da empresa e ama aquilo que faz, cara. Demais. O cara sabia cada pessoa ali e todo o processo, isso me chamou muita atenção, cara. Por isso que foi uma das forças ali de... E isso foi uma das coisas que me impulsionou a fechar com a Gestalto, porque o entusiasmo do cara com o negócio dele... É surreal. Não, é surreal. Cara, você vê o Felipe, ele não é vendedor, ele é um CEO, né?
Mas você vê o cara apresentando o produto dele. Você fala assim, se eu fosse lojista, eu comprava dele na hora. Entendi. E o Guga me conheceu assim, não, conversa com o cara e tal. Aí a gente foi, conversou. E hoje eu tô assim, foi uma virada de chave, o Guga sabe disso. Eu tava perambulando por aí, porque tem muita coisa nesse mercado, né? E a gente sabe que o mercado de carros é muito difícil. Mudar a chave. Aí o Guga falou, não, calma aí, Deus tem mais pra ti. E tô aqui, sabe? Deus é, esse cara aqui foi muito, já me deu uma chamada uma vez. Assim, sabe? A parada do Bené é um aluno do G30, né? E aí, cara, é o seguinte... Pô, você contou que você estava trabalhando numa loja e você E eu tentou não- o gerente lá e falou assim, detalhe. olha, se eu não der resultado, eu pago o curso. Cara, foi assim. Eu não Ele tinha lançou o dinheiro. desafio pro dono lá e falou assim, ó, Não tinha se eu não dinheiro. dobrar a venda, eu pago. E, cara, olha como ele acreditou no teu trabalho. Isso daí é massa. Que bacana. E aí, o que acontece da turma dele? Porque o G30 eu trabalho por turmas, porque justamente eu gosto de acompanhar os meus alunos, Perfeito. saber quem são. Né? Senão eu perco o controle. Não é só uma questão de negócio, sabe? Eu Sim. tenho que cuidar do cara. E o Bené começou a me chamar a atenção no grupo da turma dele, porque ele tava tendo muito resultado e ele incentivava o resultado, ele se destaca. E aí esse bicho começou a me chamar a motivar a atenção. Foi, começou a motivar os outros alunos, o resultado dele e tudo mais. E um dia eu comecei uma série de lives, de tempos em tempos eu faço série de lives no meu Instagram. E aí eu falei, vou trazer. Que legal. E aí Convidou o conversei com o Bené, chamei o Bené. E aí eu falei pra ele, ó, irmão, é o seguinte, eu não ia te chamar, mas eu senti que é algo de Deus, algo que tem propósito de Deus, e eu quero que tu faça uma live comigo, vou te convidar. E aí Bené veio fazer a live e Bené já não tava mais vendendo carro. E aí, nessa live foi incrível. E aí o Felipe assistiu a live e depois o Felipe mandou uma mensagem pra mim e falou, caramba, esse cara é bom. E aí Olha eu isso, falei pro Bené. Bené, eu falei pro Cara, eu Bené... não sabia essa história não, meu. Tremendo. E aí eu falei pro Bené, eu falei pra ele o seguinte, falei, irmão, tu não merece ganhar o que tu tá ganhando e viver da forma que tu tá vivendo nessa outra empresa que tu tá trabalhando. Dessa forma que tu tá vivendo, tu não merece. Deus tem muito mais pra ti. Porque pelo pouco que eu te conheço, sem conhecer ele pessoalmente, eu vi o teu potencial. Forte, hein? Falei pro Felipe, Felipe, conversa com esse cara. Esse cara tem potencial. Aí falei do resultado dele no G30. Falei, esse cara tem potencial. Aí os dois se conectaram lá, conectei eles. E foi. Que legal, E cara. aí, acho que foi umas 3 semanas, 4 semanas atrás, a gente tava em Curitiba. Tava eu, o Guga na mesa, o Oscar, aí, e do nada assim, o cara falou, esse aí já mudou de vida, Felipe, você lembra? Esse aí já mudou de vida. Então assim, Legal. cara, mas é Deus. Olha a importância de conexão e se dedicar, né? Então, que vai assistir aí, Sim. que vai ter acesso a esse conteúdo, se dedica, cara. Começa a fazer algo diferente, porque olha só que bacana. O Guga não é um cara inacessível, olha, se conectou Não, aqui não, e viu ali um diferencial na turma. E realmente, ou você entra num curso para você ser a galinha, ou você vai ser a águia, irmão. É, o que você quer ser? O que eu sempre tenho comigo, né? A minha conexão com o Guga e com outras pessoas que chegaram, você, o Léo da LM, o próprio Sim. Bruno, são pessoas assim que Deus foi colocando na minha vida e que mostrou assim, cara, esse mercado, nós vamos mudar. E é isso a minha missão hoje, é mudar o mercado no Brasil. Não comigo, não eu, Bené, mas junto com o Guga, junto com o André, junto com pessoas. É isso que eu tenho buscado na minha vida todo dia. E a Gestalt, né, só falando um pouco, pegando um ganchinho um pouquinho, como ela pode contribuir? Cara, ela pode contribuir que você pode vender um carro hoje com integridade. Sim. O nome- No começo dessa live aqui do nosso podcast, a gente tava falando de caráter, de integridade, de vendedor picareta, de vendedor de lojas, né? E até a gente falou do ponto virtual e do ponto físico, que o cliente ele quer um local para ele sentir aquela... onde que eu posso ir caso aconteça algum problema. E aí explica aí, o que é Gestalt? Você tá falando de você aqui, falou da conexão, mas o que você vende, cara? Não, na verdade é assim, que a gente trabalha numa empresa, né, que ela dá garantia automotiva, né? Ela certifica os carros da loja e a partir dessa certificação os carros têm garantia de 1 ou 2 anos. Caraca, bicho. Um negócio. E assim, uma empresa séria, de 11 anos no mercado, uma empresa que tem
dando um aporte, Perfeito. né, de uma segurança. Segurança, cliente, irmão, credibilidade. Credibilidade, né? E assim, cara, o carro quebrou. Hoje os carros quebrou. Cara, a primeira coisa que a Gestalt faz é tira o cara da zona de desconforto e coloca ele numa zona de conforto. É aqui que você vai levar. Mas só para a pessoa entender um pouco aí, cara, pela lei, né, do Procon, enfim, e para loja de seminovos, né, que é a loja que a gente trabalha que vende seminovos, são 3 meses, certo? 90 dias que é a garantia comum, a garantia de praxe. Você está me falando que ele vai ter de 1 a 2 anos de garantia? Exatamente. Mas como isso, cara? Então, aí é que tá, né? A gente faz toda uma gestão, uma certificação do Aí é carro. estouro de venda, cara. Se a vai loja estouro. vender Vamos lá, com então. um ano de Pra garantia- mim é um argumento de venda poderoso, irmão. Ai, E é cara. isso que a gente tem feito, assim, então. O que eu falei, até numa live que a gente fez recentemente, foi assim, ó, a Gestalt está no Brasil hoje para mudar a vida de 3 pessoas do ciclo de vendas de carro. Ela muda a vida do lojista no preço, no maior valor, tu vai vender mais. Ela muda a vida do vendedor de carro, porque ele vai vender com mais tranquilidade e vai Sim. vender mais. E muda a vida do cliente final. Sabe por quê? Na hora que ele comprou um carro, esse carro às vezes é o sonho. Era o sonho de alguém, cara. Ô, Guga, na tua empresa tem Gestalt? Demais, com E certeza. usa lá, cara? Muito. Mudou a chave quando você começou a oferecer isso para os seus Cara, clientes? mudou demais. Eu conheci a Gestalto em Belo Horizonte um dia dando consultoria. Aí um cliente meu usava Gestalto. Eu falei, o que é isso, irmão? 1 ano de pós-venda na loja que eu trabalhava. Sim, sim, E aí eu falei, meu Deus do céu. E é uma dor de cabeça tremenda, né? sim. Porque a gente vende e o cliente voltar insatisfeito é muito triste pra Exatamente. nós. E aí eu falei, cara, eu preciso levar isso pra Rondônia. E aí não tinha representante pra Rondônia. Aí eu me conectei, conheci o Felipe através do Instagram e começamos a conversar. Eu falei, Felipe, eu quero isso aqui em Rondônia. Ele, eu vou arranjar um jeito de atender. Botou um dos diretores lá da Gestalto e eu levei pra Rondônia pra minha loja online que eu Que tinha lá. legal, Eu já cara. usei na minha loja online já. Perfeito. E hoje na minha loja, na Delta Webcar lá em João Pessoa, irmão, não tem um carro que não saia com 2 anos de garantia. 2 anos de garantia. É porque esse é um dos meus maiores argumentos de diferenciação. Com certeza. Entendeu? Não, 1 ano já é bom, imagina Imagina 2, dois, cara. é. Você Que concorda legal. comigo, assim? Vamos lá. Você vendeu um carro. Tô vendo aqui um Lancer lindo aqui. Tá Vicente, quer comprar um Lancer, vem pra Vem Vicente. pra cá. Aqui que você vai Top, ter nave. teu carro, não, a nave. Você vendeu Ah, e esse só pra você carro. saber, a Vicesa também tá usando, viu, gente? A É. Vicesa contratou o Exatamente, Gestalt. nosso parceiro. Então, o que acontece? Você vendeu esse carro quebrou. O cliente, ele vai ter uma certa tristeza, vai. Mas a partir do momento que você pegou, atendeu esse cara, colocou ele numa oficina top, ele foi atendido, arrumamos o carro dele, demos todo o suporte e entrega. Você concorda que esse cara não vai comprar em outro carro? Não tem. Porque não tem aquele negócio da loja, falar assim, ó, pô, muitas lojas fazem isso e a gente sabe disso. Sim. E tudo. Uma das coisas que eu sou vendedor de carro, o Lua sabe disso, tava no método Z, sou aluno do método G30, tô lá na minha turma até hoje, eu tenho um grupo de WhatsApp lá, e a gente tá lá. Hoje, inclusive, isso aqui que ele respondeu um cliente, ó, eu fiz aluno, o G30 há 2 anos, hoje um aluno lá, da minha turma, me mandou Legal. um grupo de 2 anos atrás. É, 2 anos atrás. Então, assim, o que acontece, cara? Uma das coisas que me incomodava, eu vendia um carro para um cliente e o carro quebrava. Porque carro quebra, carro seminovo quebra. Com certeza. Aí, mas quando chegava na maioria das lojas que eu trabalhava, a gente voltava, ó, pedala, já tira o cara do cliente daqui. Mas é a cultura, Sim. infelizmente. Então, assim, aí eu assisti um filme que chama A Virada. A virada, isso é A top. virada. Esse filme mudou a minha maneira de ver o mercado. E eu Perfeito. falei assim, eu vou participar dessa transformação. Estou numa empresa séria, uma empresa que tem mudado a vida de pessoas e tem transformado a minha e de mais pessoas. Sabe o que é legal referente à Gestalt e todas as empresas que eu conheci que usam, né? Até o Guga tá falando aqui, é a questão da essas empresas que oferecer para o cliente e também ter uma segurança. Então, assim, não é qualquer loja que vai investir ali em dar 1 ano de garantia para o cliente porque quer a satisfação total do cliente. Eu acho que quando o cara ele vira o empresário, ele é o vendedor de carro, ele vira essa questão de, cara, eu quero vender um carro que ele volte, né? Que ele saia falando ali para mais 10 pessoas, 20 pessoas. Então,
Você imagina só uma loja, como que é bem estabelecida quando começa a oferecer um produto desse. Exatamente. É sucesso pra vocês lá, cara. Não, e tem sido, não tem graças como. a Deus. E assim, cara, é uma chave que vira. Legal. Porque que assim, ó, eu fui numa loja umas 2 semanas atrás, sabe o que o lojista me falou? Eu quero ter relacionamento com o meu cliente depois da venda de nenhum dia. Aí eu falei assim, cara, você tá entendendo? Não, pelo amor de Deus. Eu quero ter relacionamento com o meu e a gestão Quero vender para todas as gerações dele, não né? Não é isso? Não, mas você conhece a seriedade da empresa quando você precisa dela num pós-venda, por exemplo. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Eu comprei com um cara lá e assim, essa frase quase todos os clientes falam, né? Nossa, na hora de vender, o vendedor ali ele é um amor, mas eu tive um problema, o cara sumiu. Deus, ninguém quer passar por isso. Eu sou consumidor também, eu compro, todo mundo aqui compra, né, produtos e tal, e você quer ser bem atendido. E quando você tem um problema, você quer que alguém solucione. Galera, nós estamos aí indo para quase 1h10 aqui de live já, e se deixar a gente vai ficar um bom tempo, né? Mas todos estão cansados aí, o Guga já teve uma agenda grande hoje. Cara, o dia foi espetacular. Né? Sensacional. Ter esse bate-papo com vocês aqui foi muito top, acrescentou muito, viu, Guga? Ter conversado com você aqui, Andrezão, ter te conhecido. Tu é doido, cara. Eu quero de coração mesmo te agradecer. Foi uma experiência incrível. Não, dá vontade de a gente ficar aqui horas, né, cara? Conversando, né? Bom demais, né? Passa rápido, né? Passa rápido, incrível. Obrigado de coração. Parabéns pelo trabalho que tu tá fazendo. Obrigado. Como eu lancei hoje no meu Instagram, eu tô começando um movimento Vendedores de Carro com Propósito. Porque nós precisamos mostrar pro nosso mercado que o nosso mercado é sério e a gente tem um propósito. Que o nosso propósito não é só vender o carro, mas é impactar vidas. E esse propósito, o vendedor de carro com propósito, vai vir do André da Vicenza, do Guga da Delta Webcar do Método G30, do Bené da Gestalto, do Bruno, do Felipe e de todas aqueles pessoas sérias, empreendedores sérios, vendedores de carro sério, que não olham para os seus clientes só como um saquinho de dinheiro. Exato. Mas a gente tem uma missão ali, até porque, André, o carro realmente é um sonho. Muitas vezes fica clichê. Mas não é, cara. Muitas pessoas juntam dinheiro a vida toda para realizar o sonho de ser um carro novo, né? Sim. E não dá pra gente tratar de forma leviana, né? Não é mais dá, um carro vendido, é mais isso. um cliente. Não. Então, e também vai ser um grande movimento pra gente semear a palavra de Deus de homens com propósito, com honra. Dá pra fazer uma live comigo no Instagram, hein? O convite tá feito. Vamos marcar. Já tá aceito. É isso aí. Gente, muito obrigado então. Vamos estar finalizando aqui o nosso podcast. Cara, que honra de ser o primeiro podcast que você tá participando. Primeiro, foi massa. E vai estar esse conteúdo pra você ver, isso aí, reprisar galera. quantas vezes quiser. Benê, muito obrigado pela presença aí. Imagina, Obrigado por essa junto, conexão que você fez. Parabéns pelo trabalho que você faz lá, Felipe Murasco. Impactar muitas lojas no Brasil e cada vez mais, né, cara? 2022 é o ano do mais e mais. Cada vez acontecendo mais coisas e que Deus abençoe Amém. a vida e o propósito de cada um aqui. Tamo junto, irmão. Legal? Amém. Vamos sim. Valeu, Vou finalizar galera. aí. Obrigado, gente.